taxa de juros do Brasil permaneceu em 15% ao ano, tornando o país com a maior rentabilidade do mundo. Com uma inflação de 5,3% até o momento em 2025, ele entrou no top 2 no ranking dos países com a maior taxa de juros real do mundo. Olha lá, maiores taxas de juros reais do mundo em setembro. Juros reais têm leve desaceleração, mas Brasil segue com a segunda maior taxa, ficando atrás da Turquia com 12,34%. Isso mesmo, o Brasil ficou em segundo lugar com o maior juros real do mundo com 9,51%. Nem a Rússia, que está jogando bomba aí em guerra por todo mundo, ficou na frente do Brasil. Ela ficou em terceiro lugar com 4,79%. Por outro lado, no lado dos Estados Unidos, também essa semana teve corte na taxa de juros americana. 4,50 foi para 4,25, ou seja, 0,25 aí de corte na taxa de juros americana. Isso é bom ou isso é ruim para o Brasil? Fica nesse vídeo que eu vou responder para você. Nicolas, começa do começo, pelo amor de Deus. Não entendo o que é Selic, o que é inflação, não sei nada disso. Então vamos lá. Aqui nesse gráfico você consegue observar, em linha verde está a nossa taxa Selic, nossa taxa de juros do Brasil, e em linha vermelha está a inflação do Brasil. Observe que sempre que a inflação cai, a taxa de juros acompanha. Sempre que a inflação sobe, a taxa de juros sobe. A taxa de juros nada mais é do que um mecanismo que o Banco Central tem para controlar a inflação do seu país. A taxa de juros ela sobe porque ela é um mecanismo do Banco Central do Brasil para controlar a inflação. Porque quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Se a inflação começa a subir, o Banco Central ele precisa controlar aquela inflação. Então, para isso, ele tem um mecanismo que é a taxa de juros. O objetivo do Banco Central é proteger o poder de compra da moeda do país. Se a inflação começa a subir, o Banco Central ele precisa ativar esse mecanismo, que é a taxa de juros, e suspender ela juntamente com a inflação. Porque com isso as coisas ficam mais caras. Por exemplo, você não vai tomar um juros no banco, não vai fazer um empréstimo, não vai fazer um financiamento, uma compra de carro. Então o intuito dele é segurar esse poder de compra das pessoas para não gerar uma hiperinflação. Com a hiperinflação, nossa economia estaria totalmente desequilibrada. Nossa moeda perderia valor dia após dia numa velocidade absurda. Então você entende o porquê que o Banco Central ele precisa usar esse mecanismo. Ele precisa sempre segurar essa inflação. A inflação, ela tem um piso e um teto. Então ele tem que manter a inflação dentro disso. O Banco Central, ele é um órgão do governo, porém ele é independente do governo. Ah, Nicolas, então acho que eu estou entendendo. Então quer dizer que o juros alto, ele é um mecanismo que segura a inflação para a gente não ter uma hiperinflação. E com isso a gente não tem muito poder de compra sobre as coisas, porque elas ficam mais caras. Com a taxa de juros que a gente está muito alta, 15% ao ano, os investidores brasileiros, eles tendem a ficar na renda fixa. Por quê? A renda fixa me paga 15% ao ano. Então eu, investidor, não vou pegar o meu dinheiro e vou abrir uma padaria, uma mercearia e correr riscos, pagar impostos, pois eu estou ganhando 15% sem fazer nada na renda fixa. Porém, com o passar do tempo, os juros fazendo o seu papel de segurar a inflação e ela se estabilizar e começar a cair, o investidor que tem o seu dinheiro na renda fixa começa a perder rentabilidade, porque se o juros alto começou a cair, significa que o rendimento desse investimento dele na renda fixa também vai começar a cair. Com isso, o investidor que está lá na renda fixa, ele precisa migrar, ele fala, opa, aqui não está fazendo mais sentido para mim, eu vou ganhar agora 7% ao ano, sendo que eu posso ir para o mercado de renda variável e ganhar muito mais que isso. O Ibovespa também é favorecido com a queda da Selic. Quando a Selic é cortada, a taxa de juros é cortada e os investidores saem dela porque ela está pagando menos e vai para a renda variável, a Bolsa de Valores brasileira ela tende a se valorizar. Porque os investidores saíram da renda fixa e foram para a Bolsa de Valores, para a renda variável. Observe aqui, nesse gráfico, linha laranja, Selic, taxa de juros, e linha azul, Bolsa de Valores. Quando a Selic está em alta, subindo, a Bolsa de Valores está caindo, porque nesse momento o investidor ele está lá na renda fixa.
Selic caindo, bolsa subindo. Selic caindo, bolsa subindo. E assim por diante. O juros baixo é muito bom pra gente. Por quê? Aquele investidor que estava lá na renda fixa ganhando 15% ao ano quando o juros estava alto, a partir do momento que ele cai, ele sai de lá. Porque não compensa ele ficar lá às vezes ganhando 7% ao ano, que talvez não bata nem a inflação, então ele pode estar perdendo dinheiro. Então ele pega esse dinheiro e traz para o mercado variável. Ele vem para as ações, ele vem para os fundos, ele abre empresas, porque às vezes a rentabilidade da empresa dele vai ser muito maior do que 7%. Então agora faz sentido ele vir para esse mercado. Com essa migração, a economia volta a girar, porque ele abrindo empresas, ele vai gerar empregos, vai gerar riqueza para o seu país. Então, para a gente é muito bom, porque o juros está baixo, a gente consegue voltar a consumir, voltar a adquirir bens como o seu carro, a sua casa, o seu computador, o seu celular. Você pode fazer prestações no seu cartão, tendo um juros baixo, empréstimos também com juros baixo. Então, para a gente é muito bom isso. Porém, nem tudo é uma maravilha. Isso é um ciclo. A inflação, ela vai estar no seu momento mais baixo, também como vai estar em seu momento mais alto. Já esteve assim em diversos cenários da história. Com o consumo maior, as pessoas voltando a consumir e adquirir bens, começa a gerar novamente uma inflação. E aí o Banco Central novamente precisa ir lá e subir a taxa de juros para segurar a inflação e assim por diante. É um ciclo que nunca para. Você já leu aquelas manchetes de notícia ou até mesmo nos jornais, a pressão da presidência sobre o Banco Central exigindo corte na taxa de juros. Não só no Brasil, como também em diversos países isso acontece. Qual o intuito do governo com isso? Por que ele fica brigando com o Banco Central? Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que o Banco Central ele tem uma única missão: proteger o poder de compra da moeda do país. O intuito do governo de ficar pressionando o Banco Central para cortar os juros é para movimentar a economia, porque com os juros mais baixos, a economia se movimenta, ele arrecada mais impostos e ele, adivinhe, não precisa pagar juros altíssimos nas suas dívidas públicas. Porém, o governo ele tem que entender uma única coisa, que não adianta querer cortar juros na canetada. Não adianta nada o Banco Central falar, beleza, o presidente pediu, então vamos cortar os juros aqui, tá tudo resolvido. Não, porque aí a inflação vem e vira uma hiperinflação. Ela tem que ser controlada da forma correta. O jeito certo do governo ajudar o Banco Central a cortar os juros é fazendo um controle eficaz dos seus gastos públicos. Vale lembrar que o Brasil arrecada em torno de 3 a 4 trilhões, sendo que os gastos públicos giram em torno de 5 trilhões. É isso mesmo, o governo gasta muito mais do que arrecada. E sabe com que ele mais gasta? Dívida pública. Se o governo fizesse isso, seu controle de gasto público, ele atrairia mais investidores ao Brasil. Porque veja bem, hoje a gente tem títulos públicos rendendo a 15% ao ano. Porém, o investidor estrangeiro, ao mesmo tempo que ele busca o país que tem a maior rentabilidade para o dinheiro dele, ele olha para o lado do risco. Se o Brasil está com títulos a 15% de rentabilidade, por que eu vou colocar o meu dinheiro lá se o risco é muito grande? Até porque o Brasil não está dando 15% de rentabilidade à toa. Ele joga a rentabilidade lá em cima porque ele precisa do dinheiro de fora vindo. Só que o investidor não vai colocar o dinheiro de fora se a rentabilidade não foi muito boa. Então ele precisa que a taxa seja muito alta. Porém, ele também vai olhar para o risco e ver se realmente vale a pena. Vamos recapitular então. Então a Selic caindo, a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários tendem a subir. Exatamente por aquele gráfico que a gente viu. Selic caindo, Bolsa subindo. Sempre ao contrário do outro. A Selic provavelmente ainda vai se manter no ano todo de 2025, conforme a projeção do Boletim Focus, que é divulgado pelo próprio Banco Central. Observe aqui que a Selic está em 15% ao ano e ela tende a se manter em 15% até o final do ano. Porém, em 2026, a projeção dela na data de hoje é de 12,38. Então ela vai entrar em queda, tudo pode mudar, mas ela provavelmente vai entrar em queda a partir de 2026, conforme vimos aqui, 12,38 seria a projeção dela para 2026.
Conforme prometido, respondendo a vocês sobre os juros americanos. Se ele cair, é bom para o Brasil? Sim, é maravilhoso para o Brasil, porque o dinheiro vem para o Brasil e o dólar tende a cair. Então aqui na minha carteira eu mostro para vocês a importância da gente estar sempre exposto ao real e ao dólar. Então eu tenho ativos brasileiros e ao mesmo tempo ativos americanos. Com isso, eu não corro tanto risco e aproveito as oportunidades que tem nos países. Giro rápido da carteira, renda fixa 34% da carteira, ações 28% da carteira, fundos imobiliários 19% da carteira, ETFs 13% da carteira, criptomoedas 2% da carteira e BDRs 2,52% da carteira. Então aqui a gente consegue ver quão exposto eu tô ao Brasil e ao exterior. No Brasil, eu tenho 81% da carteira e no exterior, 18% da carteira. Pretendo aumentar isso sim, deixando mais ou menos igual, não 50-50, talvez um 70-30, para dar uma equilibrada melhor, ou um 60-40. Estou estudando ainda, mas aqui está a importância de ter a exposição aos dois cenários. Aqui está a rentabilidade da carteira no longo prazo, batendo todos os índices, com uma rentabilidade de 72,75% da carteira. Então, se expõe ao dólar e se expõe ao real. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tá bom para comprar agora, se não tá bom para comprar agora, o que você vai comprar agora. Ou se você vai vender alguma coisa também. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para um amigo. Até a próxima!